O Criador dos céus e da terra, conhecido no Antigo Testamento como Yahweh ou Javé, Jeová, é na verdade o Salvador Jesus Cristo. O único Deus Todo-Poderoso no Antigo Testamento simplesmente não desapareceu no Novo Testamento, mas ele veio em forma humana como Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 44, versículo 6 diz: Assim diz Jeová, Rei de Israel, e o seu Redentor, Jeová dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, João relatou a visão que teve ao ver Jesus glorificado. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Note que Jesus disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Compare novamente o que diz em Isaías capítulo 44, versículo 6. Eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Agora, observe que na lei de Moisés, a condenação à morte se dava em 6 situações. 1. Adultério. 2. Falsa profecia. 3. Necromancia ou feitiçaria. 4. Blasfêmia. 5. Rebeldia aos pais. 6. Violação de sábado. Vamos nos lembrar por quais desses motivos Jesus foi condenado? Jesus Cristo havia sido condenado porque se fez como Deus, como diz em João capítulo 10, versículo 33. Não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, tu sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Os judeus sempre acreditaram que Deus é único, digno de ser adorado e de perdoar os pecados dos seres humanos. Por isso que os judeus condenaram o Senhor Jesus Cristo, pois entenderam que ele se fez como o único Deus, Yahweh. Mas mal sabiam eles, na verdade, Jesus era e é Deus. Veja em João capítulo 8, versículo 19, quando perguntam a Jesus onde está seu Pai. Então eles perguntaram: Onde está seu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Jesus quis dizer que ninguém precisaria conhecer o Pai, Deus, pois já conheciam o próprio Deus em carne, Jesus Cristo. Mas por que Deus teve que vir como ser humano na terra? Deus precisou cumprir sua própria palavra para salvar os pecadores, pois sem derramamento de sangue não há perdão, segundo sua lei. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Mas não seria um ser humano comum que viria ao mundo para derramar seu sangue puro, pois nenhum ser humano é puro e perfeito, ao ponto de ter seu próprio sangue como curador e perdoador de nossos pecados. Por isso, o próprio Deus veio em carne. Veja em Isaías capítulo 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Deus já afirmava no Antigo Testamento que fora ele não existiria mais nenhum Salvador. Apesar de Jesus Cristo ser o próprio Deus em carne, ele não fazia de tudo para que soubessem que ele era o próprio Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 7, diz: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Vamos comprovar mais? Em João capítulo 1, versículo 1, diz: No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vemos nesse versículo que o Verbo, palavra que criou o mundo, era o próprio Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos relembrar. Quem era o Verbo? Deus. E quem se fez carne e habitou entre nós? Deus. Vamos trocar o Verbo por Deus. E Deus se fez carne e habitou entre nós. Ficou mais fácil, não? Mas o mundo não conheceu o próprio Deus vindo em carne. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Contudo, os judeus entendiam que Jesus afirmava ser Deus, por isso o condenaram.
os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vemos que Jesus afirmava a todo tempo ser filho do homem. Hoje em dia, ou até mesmo antigamente, não era necessário que nenhum ser humano afirmasse ter um pai e uma mãe e ter nascido como ser humano. Mas Jesus afirmava que era filho do homem, mesmo todos nós também sermos filhos do homem. Ele afirmou ser filho do homem, porque no passado ele era Deus. Ele nunca tinha sido filho do homem. Jesus foi Deus manifestado em carne. Jesus, como Deus, sabia que antes dele próprio ser o filho do homem aqui na terra, ele já existia. Já era Espírito, era o próprio Deus. Ele já existia desde o princípio. Ele é o Verbo e o Verbo é Deus. João capítulo 1, versículo 1. Jesus é plenitude e divindade. Vemos que o Filho do Homem foi apenas um título que Jesus usou para se referir a ele mesmo, manifestado em carne. Outro título utilizado por Jesus foi o de Filho de Deus. Mas isso não significa que Deus se casou com uma mulher e teve um filho, ou que simplesmente criou Jesus para ser seu filho. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, está definindo Jesus como a criança nascida de Maria, um Jesus humano e ilimitado, o Filho de Deus, não como Deus eterno, ilimitado. Filho de Deus explica a natureza humana de Deus, explica a manifestação de Deus na carne. Isso significa que, apesar de Jesus ser limitado, existia divindade nele. As Escrituras Sagradas nos revelam com bastante clareza que a expressão Filho de Deus se refere à humanidade de Jesus. Para mais comprovações, veja que em Êxodo capítulo 3, versículo 13, Deus diz, Eu sou. Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus também diz, Eu sou. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Compare com Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 ao 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Agora, todos nós conhecemos o verdadeiro nome de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio manifestar o nome de Deus aos homens. Por isso, ele disse, 1. Manifestei o teu nome. 2. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. 3. Eu vim em nome de meu Pai.